Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. O tema de hoje é comunicação. E ao meu lado, para comentar a lição da Escola Sabatina de hoje, eu tenho o professor Juscelino Barros, que vai comentar a lição conosco e vai iniciar com uma oração. Oremos então. Grandioso e gracioso Deus, te suplicamos mais uma vez a tua sabedoria que provém do sobrenatural. Por favor, através dessa palavra que será dita, que o Senhor nos conduza. Te oramos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós sabemos, professor Juscelino, que existem duas formas de comunicação, pelo menos. A comunicação verbal, que é aquilo que eu falo e as pessoas me ouvem. Então, ao dar uma ordem, eu expresso verbalmente, através de uma frase. Mas também tem a comunicação não verbal, que é aquilo que o meu corpo fala. Então, eu posso falar, verbalizar algo, e o meu corpo está dizendo o contrário. E isso é interessante. E qual é a importância disso na educação e na relação entre pai e filho, entre amigo e amiga, nessas relações interpessoais? Há um famoso ditado entre os educadores, né? De que a melhor educação, o melhor professor é aquele que não somente ensina, mas aquele que seduz. E eu gosto dessa perspectiva pedagógica porque ela mostra uma dimensão das relações humanas que muitas vezes é ignorada, pastor. Que é a ideia de que a gente não precisa ter uma empatia no momento pedagógico, né? É comprovadamente demonstrado aí entre os cientistas da educação de que as crianças que se divertem, que há ludicidade na educação, elas memorizam melhor, né? Tem uma questão das emoções e da memória, uma relação estrita entre essas coisas. Então, quando você associa aquele momento de aprendizagem a uma coisa boa, é mais fácil lembrar. Então, não dá para ignorar essa dimensão do que é o ser humano. O ser humano foi feito para ter emoções e dentro do processo educativo a gente precisa considerar essas coisas. E aí entra a questão da linguagem verbal, porque não é só o que eu digo, mas a forma com que eu digo. E eu diria até mesmo, pastor, que existe uma dimensão ética no comportamento e na comunicação. E isso faz com que o conhecimento se aprofunde do outro, né? Ao criar simpatia pelo professor, o aluno, ou aqui quando eu falo professor, pode ser em sala de aula, pode ser o pai, a mãe, ou aquele que quer ensinar algo. Inclusive a escritora Ellen G. White, no livro Educação, página 212, diz: o verdadeiro professor pode transmitir a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidades de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Portanto, a orientação, ela passa pela empatia, pelo contato, pela visualização, e assim há um aprendizado melhor. É interessante o título de uma obra chamada Você se torna aquilo que você adora. Mas num tempo onde geralmente os cristãos pensam que o mundo ensina o que há de melhor em termos de relacionamento. Hoje em dia se fala muito em empatia, né? Mas na Bíblia não é só a empatia desse mundo, né? E ela não tem origem nesse mundo. São os dons de Deus, o dom do amor de Corinto, né? De você não ter ciúmes. E aí onde entra até essa dimensão ética. Eu acredito, pastor, e nós como igreja devemos sempre pensar assim, que as maiores virtudes, elas provêm da presença de Deus. E eu acredito que quando a gente tem um relacionamento genuíno com Deus, quando a gente passa tempo de joelhos, quando a gente clama, a gente vai aprendendo a ser mais manso e mais humilde. O doador da vida, ele entrega a vida. A atmosfera, de certo modo, muda daquele que fica ali na presença de Deus. Então, nossos meninos, nossos filhos, eles precisam dessa vida. Às vezes falta a empatia, né? Não a empatia do mundo, falta a vida para ensinar os preceitos de Deus. Nas relações, né? Nas relações, exatamente. Intensidade, né? Porque a gente dá o que a gente tem, né? Como se fala por aí. Então, se você não tem paz que vem do Evangelho, essa que é a paz que precisa estar nos nossos relacionamentos, você não vai conseguir traduzir, e eu digo assim, num formato adequado, um Evangelho que deveria dar vida. Então, é nesse sentido, sabe? Que Deus, ele sabia que não era só religião que os pais hebreus deveriam passar, mas eles deveriam ter um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, e isso seria traduzido em amor,
em bondade, não em fofoca. E eu acho que isso até extrapola, né, pastor? Essa questão. Extrapola. E é interessante que a lição traz a questão como eu posso, de maneira completa, melhorar a minha comunicação, alimentando aquilo que é bom. O próprio texto aqui de Provérbios fala sobre isso, sobre alimentar as coisas boas, né? A lição traz vários textos de Salmo, de Provérbios, de Efésios, da primeira carta de João, de Tito, Tiago, falando que nós precisamos alimentar os bons dons, as boas coisas, o amor, a paciência, renunciar ao ódio, a maledicência. Então, quando a gente busca as boas coisas, nós automaticamente traduzimos e repassamos isso na educação do outro. A pergunta que o autor coloca é bem sugestiva, né? Ele tenta trazer isso para essa dimensão social mesmo, né? Não só de quem é pai e tem um filho, mas ele bota aqui a pergunta: como podemos ter melhores relacionamentos ou desenvolver relacionamentos mais fortes? E aí os textos bíblicos vêm para responder justamente isso. Você quer uma coisa boa pelos caminhos errados? Você é uma pessoa individualista, egoísta? E só espera e não dá? Você espera a fidelidade dos outros, mas você não confia em ninguém? Então, hoje a cultura é muito do receber, né, pastor? Mas o evangelho é justamente o contrário, né? Doar, né? Em Filipenses fala que Jesus Cristo se esvaziou, né? Várias declarações que o apóstolo traz sempre. E a espiritualidade que o povo de Deus precisa e que os nossos filhos precisam enxergar, ela deve ter uma coerência entre a maneira que eu ajo com Deus de fidelidade e a maneira que eu sinto as coisas. Eu devo amar. Então... E faço, né? Sinto e faço, né? E isso faz com que o ensino ele seja também para a prática. E os relacionamentos saudáveis, eles nascem de uma relação verdadeira e íntima com Deus, para que possamos passar para o outro aquilo que recebemos de Deus. Que nesse dia Deus te abençoe mais uma vez. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.